Quão distante estou da minha essência feminina? Esse é o tema da live de hoje e essa é a primeira live de uma série de 30 dias de live, onde eu vou estar aqui diariamente, a 12h46, contribuindo com você, mulher, para que você possa ser mais feminina e empreendedora. Então, olha só, se você não me conhece ainda, chegou até aqui, quero me apresentar brevemente para você. Eu me chamo Cristiane França e ao longo dos últimos 20 anos eu vim com muito estudo e com uma série de descobertas que eu entendi tudo o que acontecia na minha vida. E aí foi aonde o que eu vou ensinar para vocês hoje explica todo o cenário que eu vivi e também traz explicação o cenário onde muitas mulheres estão vivendo hoje em dia. Então a pergunta é, o quanto que você se sente feminina? Ou quão distante você se sente da sua essência feminina? Mas olha só, antes de você me responder, eu quero explicar para você o que é essa essência feminina e essa essência masculina que a gente sempre está falando ou que a gente sempre está ouvindo aí, né? Então veja bem, nós somos frutos, resultado dos nossos pais. Então nós somos os projetos dos nossos pais. Então veja bem, para que você nascesse, houve necessidade, né, do seu pai e da sua mãe. E então você tem 50% da sua mãe e 50% do seu pai. Nós costumamos dizer que existem aí energias. Então a gente recebeu aí 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Então dessa fusão aqui nasce o mais lindo projeto, que é você. Então, você é o resultado dos dois. Então, existe em você a força masculina, a força feminina, a energia masculina e a energia feminina. E o que acontece? O que tem acontecido com a maioria das mulheres ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida? Elas perdem a sua essência natural. Porque nós nascemos do sexo feminino, então a nossa essência natural é feminina. Só que acontece que em determinado momento da vida a gente acaba não atuando com essa energia natural da nossa essência. A gente vai se despolarizando. O que é isso? A gente vai utilizando mais da outra essência. E isso é muito natural e muito comum. Porque a mulher, ela acaba utilizando essa essência masculina para lidar com a vida. Então, quantos momentos de dores você já passou, você já sentiu? Quando eu falo dores, eu tô falando de emoções, eu tô falando de perda, eu tô falando de situações, tô falando de conflitos. Então, quando você olha para a sua vida, o quanto que você já não passou, já viveu situações que deixaram você de uma forma desconfortável. E às vezes, para você lidar com isso, ou porque isso surgiu, você estava mais na sua essência masculina de ser, na sua essência que você não é a sua naturalidade. E nós agimos isso por inúmeras vezes. Então, eu, por exemplo, me distanciei muito da minha essência feminina. E nesse distanciar, eu começava a ver a vida com competitividade, com braveza, sabe? Com foco, com uma determinação muito grande, porque eu tinha um único objetivo. Eu tinha o objetivo de vencer e também tinha o objetivo de sair do medo, sair da escassez. Então eu utilizei muito de uma força natural, que não era minha, e isso ao longo dos anos acumulou muito e trouxe inúmeros resultados, seja aí para o meu corpo físico, seja para minha saúde, para as minhas emoções, para tudo, enfim. Então nessa luta, nessa busca, sempre buscando, sempre entendendo, sempre buscando autoconhecimento, para entender mais o que acontecia, para buscar melhorar, para buscar resolver em si. Então era sempre no externo, sempre olhando para fora, buscando o mentor que ajudava, buscando o conhecimento que era necessário. E aí, além de estar totalmente sobrecarregada com tudo que fazíamos, ainda buscávamos mais atividades para conhecimento, para nos sobrecarregar ainda mais. Por isso explica o que acontece com muitas mulheres também. Começar muitas coisas, muito curso e às vezes nem acabar. Então sempre buscar respostas longe, no interno, enquanto que as respostas estão exatamente no nosso interno. As nossas respostas estão exatamente dentro de nós. E dentro de nós é dentro da nossa essência. É voltar para casa, é olhar para sua essência e agir com mais leveza. Então veja bem, quando eu falo
aqui que nós mulheres precisamos ser mais femininas e empreendedoras, então, por que essas duas questões? Eu não consigo empreender se eu não utilizo a minha feminilidade, se eu não volto para a minha essência. Por que eu não consigo? Porque é pesado demais, porque é esforço demais, porque é muita luta. Então, quando você tá com a luta, quando você está agindo no esforço, o que acontece? Você está olhando para o problema, você olha para a situação, você olha para o externo, e isso elimina toda ali sua criatividade, todo o seu potencial de crescimento, toda a sua forma, toda a sua vontade de agir e de crescer. E o feminino, ele é muito criativo. E acontece que nós não aprendemos o feminino, porque se você parar e prestar atenção, quem te ensinou a ser feminina? Quem é que te ensinou a ser uma mulher? Então, de repente, você vai buscar aí na sua memória quais foram essas respostas, com quem que você aprendeu, o que você é hoje. E aí, se você olhar para a sua família de origem, a forma com que você viveu, a forma com que você viu seus avós no relacionamento deles com a sua mãe, a forma que você viu os seus pais tratando com você, o relacionamento deles, então o quanto que você aprendeu sobre o feminino, a ser uma mulher feminina, ou você aprendeu a servir. Então a gente vê muito desse comportamento do servir, do papel distorcido da mulher, né, que é o papel de servir, e aí a gente aprende, a gente ensina e a gente vai para os relacionamentos servindo, olhando muito para o outro, para aquilo que a gente aprendeu, mas esquecendo de quem? Da pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então acabamos nos distanciando dessa nossa essência natural, que é a nossa essência feminina. E quando a gente volta a resgatar essa nossa essência, nós trazemos para a nossa vida leveza. Nós trazemos para a nossa vida criatividade, trazemos para a nossa vida liberdade, trazemos para a nossa vida um aterramento, um centramento, porque o feminino, ele é isso, é o aterrar, é o assentar, é o acolher. O feminino, ele é criativo, o feminino, ele é leve, o feminino, ele abraça tudo, mas ele abraça no intuito de acolher todo mundo, e isso tem que ser muito leve, tem que ser muito natural da mulher. E aí, quando nós vamos para a vida, passamos por situações, ou passamos por necessidades, ou por questões para atender as nossas necessidades, o que acontece? Nós passamos a utilizar mais a outra energia, que é a nossa energia que demonstra mais força, mais firmeza, mais foco, mais objetividade. Então, as mulheres, elas não aprendem a utilizar essa energia de uma forma certa. E o que acontece? Ela vai para a vida desbravando com muita luta, usando aquela energia toda dela, que existe nela, só que ela apaga a outra energia, que é a energia essencial feminina. E ao longo do tempo, ao longo da vida, o que acontece com essas mulheres? Elas vão se desgastando, elas vão cansando, vão ficando rígidas, vão ficando cansadas, sobrecarregadas, e começa a atender tudo para todo mundo, não sabe dizer não, tem muita dificuldade de dizer não, vai atendendo todo mundo, prioriza o outro, prioriza um trabalho, ela quer ser vista e ela quer agradar todo mundo. Ela faz isso porque ela quer ser vista, ela quer ser amada por aquilo que ela faz. Mas olha só, mulher, entenda o seguinte: seja amada por quem você é e não por aquilo que você faz. Então, às vezes, você não está mostrando a sua verdadeira essência, a sua leveza, a sua atração, porque a mulher, ela é magnética, ela atrai pessoas que gostam de estar junto a ela, gostam de estar próximo a ela, são pessoas interessantes, são pessoas criativas, são pessoas que no decorrer do dia a dia, traz todo aquele ambiente e formula tudo aquilo para que fique muito mais aconchegante, muito mais confortável. E aí, se você parar para pensar, hoje, se você parar para pensar a respeito de você, o quão longe você se vê da sua essência, do seu feminino, da sua essência feminina, ou quanto que você se sente feminina. E o que é feminino para você? Então, muitas mulheres têm até dificuldade de entender se ela está no feminino. O que é feminino para ela? Por quê? Porque feminino não é só nascer
do sexo feminino. Feminino é agir de forma natural, de forma livre, de forma leve, é deixar o seu criativo aflorar, é se priorizar, determinar tempo para si, é ter um autocuidado de si. E o que acontece? A maioria das mulheres, elas começam a preencher o outro ao invés de se preencher. Elas preenchem o outro, respondem ao outro, priorizam o outro ao invés de priorizar a si mesmo. E quando eu dou para o outro aquilo que eu não tenho, eu murcho, eu esvazio. E aí, ao longo do tempo, isso pesa, isso é muito sobrecarregado demais. Só que veja bem, a maioria das mulheres, quando eu trilhei esse caminho, quando eu fui fazendo essas buscas todas, eu entendi que o problema nunca é o problema. Então, quando eu tinha o problema no trabalho, o problema não era o trabalho. Quando eu tinha problema no relacionamento, não era no relacionamento. Quando eu tinha problemas familiares, também não era ali, especificamente familiares. E aí eu passei a estudar tudo isso. Isso começou uma vez quando eu simplesmente demiti toda a minha gestão. Eu tinha uma empresa e chegou um momento que eu estava cansada de todo mundo, ninguém me atendia, ninguém me servia, e eu cheguei a ponto de demitir todos os gestores da minha empresa. Na época eu não lembro quantos colaboradores tinham, mas com certeza era mais do que 400. E o que acontecia com a Cristiane? Ela a heroína, ela dava conta de tudo. Então ali ela se desdobrava. Ela parava o tempo necessário. Eu lembro que eu parava uma semana para fazer folha de pagamento. Eu era o comercial, eu era vendas, eu era o financeiro, entendeu? E eu resolvia tudo aquilo e dava conta. Ia dormir 3 da manhã, 5 da manhã, 7 da manhã, funcionário estava chegando na empresa, eu estava indo embora para tomar um banho, para descansar, daquela sobrecarga que eu peguei, porque ninguém conseguia atender às minhas necessidades. Que energia que eu estava utilizando ali? A energia totalmente masculina e empoderada. E mais algo te digo ainda, eu estava sendo naquele momento, estava agindo naquele momento com uma atitude muito infantilizada. É mais fácil quando você tem o poder resolver da forma que você quer do que procurar resolver da forma que é necessário. Então, nessas muitas situações de luta, de conflito, de carga, de trabalho, e tava bom? Não, não tava bom. O que acontecia? Eu sempre estava buscando o mais, eu buscava melhorar, eu buscava as melhores pessoas, eu buscava ter colaboradores de excelência, eu pagava melhor por isso. Só que eu não estava conectada com aquilo que eu estava querendo atrair. Então a energia que eu vibrava, eu não atraía aquilo que eu precisava. Então quanto mais medo eu tinha, quanto mais julgamento eu fazia, mais eu afastava pessoas que poderiam ter oportunidade de me trazer ajuda, de me trazer melhoria. Mas naquela época eu achava que eu dava conta, que o jeito que fazia era o jeito certo, que era o jeito dominante de utilizar toda a energia masculina. Então em todos esses estudos, passei a voltar e olhar um pouquinho para trás e descobrir o que acontecia. Então percebi que ao longo dessa jornada, durante 20 anos, eu não vivi a minha essência natural feminina. Lógico, existe uma série de fatores que aconteceram. Mas aí, conversando com outras mulheres e atendendo outras mulheres, eu percebo o quanto que outras mulheres também não vivem a sua essência natural. Por quê? Por medo, preocupação, por escassez, por assumir papéis que não são delas e principalmente por não dar lugar ao masculino na sua vida. Então as mulheres que utilizam muito da sua energia masculina, elas acabam não dando espaço para o masculino agir na sua vida. O porquê que eu achei em determinado momento da vida que eu era melhor do que todos, a ponto de demitir todos os meus colaboradores. Eu era melhor porque eu estava utilizando toda a minha energia masculina, a forte, a que dá conta, a que enfrenta, a guerreira. E acredite, por muitos anos eu achava o máximo me chamarem de guerreira, me elogiarem por isso, me elogiar que eu dava conta de fazer tudo. Gente, eu me sentia quando falavam isso. E hoje, quando eu olho isso, eu digo para você, foi o pior momento, foram os piores anos da minha vida.
Foi os anos que eu fui guerreira, foi os anos que eu quis resolver tudo, tá? Por quê? Porque isso foi pesado demais. E o preço que a gente paga quando é pesado demais é alto demais. Então, nessa série de lives, nos 30 dias, eu vou estar aqui falando e trazendo reflexões, né, e exemplos da minha própria vida, para que vocês entendam qual é o seu momento, o quão distante você está hoje da sua essência feminina, porque quanto mais longe você está do seu feminino, eu vou dizer para você, mais doente você tá, mais rígida você tá, mais pele seca você tem, mais unha quebrada você tem, mais estresse na sua vida, menos tempo para você. Então, o convite que eu faço para você nesses próximos 30 dias de live comigo é um convite para que a gente evolua o nosso feminino. Evoluir o nosso feminino é trazer primeiramente esse despertar. Qual é o meu momento atual? Aonde eu me encontro hoje diante desse feminino? E principalmente o passo seguinte, né? Que é o empreender feminino. Então, primeiro a gente trabalha a nossa essência feminina para que a gente entenda, né, tudo isso e que isso traga a energia feminina para o empreendedorismo. E aí, segura a criatividade, porque isso faz com que você deslanche de uma forma que transborda e serve a muitos, acredite. Então, veja bem, quando a gente se percebe o nosso momento atual, momento que você está vivendo. E o que está distanciando você do seu feminino? O que distancia você do seu feminino? O que você faz, sabe? Como você se comporta? O que você age que faz com que você esteja se distanciando do seu feminino? Traz aí essa reflexão. De repente, nesse momento, você pode estar achando que você está muito controladora, ou que você está muito irritada, ou que você se sente muito estressada. E aí, sobrecarregada, sem tempo para você, dorme e não descansa. Então, qual é esse momento? O que você vem fazendo que faz com que você se distancie cada vez mais da sua essência natural, né? Porque a sua essência natural, ela é livre, ela não controla. Né? Então, a sua essência natural, ela faz com que você se desperte, use a sua criatividade, a sua liberdade, atraia pessoas e não afaste pessoas de você. Então, quais são as suas ações? O que você faz que faz com que você se afaste do seu feminino? Porque se hoje a gente identifica que precisa de mais feminilidade na nossa vida, então, o que eu estou fazendo que está me distanciando disso, dessa feminilidade toda? E outra coisa, o que é ser mais feminina? Então, assim, é entender isso. Mais feminina é ter mais flexibilidade. Então, observe seu corpo, seus músculos, veja o quanto que você está rígida, veja o quanto que você precisa de mobilidade, veja o quanto de autocuidado você precisa para si. Porque enquanto a gente não olha para nós e não dá atenção para aquilo que ele precisa, fica se deixando sempre para depois, a gente está deixando o nosso feminino morrer. Então, e o quantos de vocês, né, mulheres, né, que estão nesse momento, têm necessidade de fazer algo diferente? Tem necessidade de sair do quadro que estão, sabe? De ir para o novo. E quando eu convido você, se eu chegasse hoje e falasse para você, qual é o novo da sua vida? Se o novo da sua vida fosse hoje, você estaria onde e fazendo o quê? Como é que você estaria se sentindo? Como você estaria agindo? E aí, quando a gente faz, quais são os seus sonhos? Quando a gente faz essas perguntas, muitas mulheres não sabem responder. Elas nem sabem aonde elas desejariam estar no final desse ano, nos próximos 5 anos da vida dela, né? Então, assim, o que acontece? Isso é muito doído. Uma pessoa que não sabe a visão dela de futuro, quando ela não se projeta para o mais, quando ela não se projeta para uma evolução do mais, do belo, do criativo, do mais leve, do mais livre, entendeu? Ela não está sonhando. Então, toda Madre Teresa de Calcutá, eu tenho uma frase que eu gosto muito e ela fez muito sentido para mim em determinadas épocas da minha vida e faz muito sentido hoje, que é o seguinte, que as pessoas começam a morrer quando param de sonhar. Então, quando você para de sonhar,
Você deixa morrer dentro de você a sua energia. Quando você para de sonhar, quando você para de utilizar a sua criatividade, quando você fica vivendo mais do mesmo, quando você acha que você está num nível que do jeito que tá bom, eu vou dizer algo para você. Tudo que para, tudo que estagna, morre. Então, segundo a lei da evolução natural, você nasce, cresce, reproduz e morre, resumidamente falando. Então, se você não segue essa evolução, se você estagna em determinado da vida, se você está estagnada hoje, eu vou dizer para você, você está deixando morrer o seu feminino, você está deixando morrer os seus sonhos, você está deixando morrer a sua criatividade. Então, vamos ativar essa energia que existe aí dentro de você. Porque o feminino é belo, o feminino é livre, o feminino é criativo. E o feminino só depende de você. E aí, veja bem, eu não aprendi isso. Cris, eu não aprendi isso. Cris, não me ensinaram a ser feminina. Cris, eu não entendo o que aconteceu comigo. Eu estou passando por um momento difícil. Eu quero sair da onde eu estou, mas eu não consigo. Cris, eu sei que eu preciso fazer algo, mas eu não consigo saber nem por onde começar. Então aqui vem uma outra mensagem para você. Mulheres crescem com mulheres. Aproveite esses 30 dias junto comigo de live, onde eu vou trazendo contribuição de muito valor para você, onde eu vou trazendo várias situações que me ajudaram nessa caminhada, me ajudaram nesse despertar. E por que eu estou aqui falando com você? Porque eu gostaria muito de ter ouvido alguém como eu há muitos anos atrás. De repente meu caminho não teria sido tão longo e as minhas dores não teriam sido tão bruscas. Mas agradeço também por tudo que eu vivi, porque tudo que me vivi me trouxe até aqui, mudou minha visão, mudou minha missão, mudou meu propósito, mudou minha energia, mudou meu ânimo. E hoje sim, eu sei exatamente aonde eu estou. E de repente você não saiba onde você está, mas você pode estar exatamente aqui. Você pode estar aqui. E o que é aqui? Você pode estar agindo de forma infantil. Quem está comandando a sua vida, as suas ações, os seus sentimentos, é a sua criança. É a sua criança ferida que mora aí dentro de você. É a sua criança que não cresceu. É a sua criança que ainda exige algo dos pais. É a sua criança que não entendeu, não adulteceu. Então, e olha só, eu nessa reflexão toda da minha vida, sabe quantos anos que eu percebi que essa criança comandou minha vida? 20 anos. E eu falo sorrindo porque parece cômico. Quando eu olho para trás, eu vejo e falei, gente, essa pequenininha, mimada, birrenta, era que estava comandando a minha vida por 20 anos. Agora eu entendo tudo o que aconteceu e por que aconteceu. E aí o que eu faço com essa criança? Eu cuido dela, eu acolho ela, eu entendo, eu dou o que ela precisa, tá? Então, por que eu? Porque eu, adulta, dou o que essa criança precisa. Eu seguro na mão dela e eu dou o que ela precisa. Ela tem. Eu sou o apoio dela, eu sou o recurso dela e somente eu entendo o que ela passou, o que ela sofreu, o que ela viveu. E eu, como adulta, dou a ela o que ela precisa. Então, esse é um posicionamento de crescimento. Porque, veja bem, eu poderia, e muitos de vocês ainda fazem isso, eu poderia estar culpando os meus pais. Eu poderia estar culpando os meus pais por não receber deles, Eu poderia culpar a eles. Ah, você não me deu o que eu preciso, você não me deu o que eu preciso, você não me ensinou. Eu poderia estar culpando eles por tudo aquilo que eu recebi. Só que entenda uma coisa, o seu pai e a sua mãe também foram crianças. E eles deram para você e eles agiram com você exatamente da forma com que eles podiam e entendiam naquela época. Então, entenda isso. Dentro de um adulto, sempre existe uma criança.
E aí quando você entende como que você tá se posicionando na vida, e aí eu fui entender 20 anos, essa criancinha bonitinha, mimada, birrenta, ela comandou a minha vida. Então, de repente, é a sua criança mimada e birrenta que está comandando a sua vida. E aí o convite que eu faço para você, deixa que a adulta vá para a vida. Deixa que a adulta conduza a sua vida, tá? Por que isso, Cris? Porque se nós desejamos ser mais feminina, nós precisamos aprender quem é que está nos comandando. Se é a criança ou se é a adulta. E quando eu entendo isso, porque a criança, ela sempre tem que aprender. Então ela nunca vai, ela precisa aprender a ser feminina. Ela sempre está aprendendo. O que a gente faz com criança? Corre atrás, cuida, corrige, ensina. Então se você não aprendeu, e se na sua vida quem comanda é a sua criança, você precisa aprender a ser adulta. Você precisa aprender a ser feminino. Ah, mas não me ensinaram. Ok? Busque pessoas que podem te ensinar isso. Existem outras mulheres, existem mentoras, existem pessoas que falam sobre as mesmas coisas. Me aproveitem aqui nesses 30 dias, façam perguntas do que você quer saber. Então, primeiro entenda isso, tá? Somente quando você entende isso e trata isso, você está tratando o seu feminino. Aí é a adulta que vai para a vida. É a adulta que vai para a vida, entendeu? E ela vai de uma forma consciente. Então, o adulto sim sabe se posicionar. E quem que empreende na vida? O adulto ou a criança? Quem empreende na vida é a adulta. A adulta que é empreendedora. Então, se você deseja ser mais feminina, você já entende o que você precisa tratar e tudo aquilo que você precisa aprender. Ok, e se você deseja ser empreendedora, é esse posicionamento de adulto que você precisa ter consciência, porque é o adulto que vai para a vida, que empreende e que faz o dinheiro. Mas o que acontece de diferente aqui? Acontece que a mulher adulta, dentro do seu feminino, ela não está utilizando a energia masculina como prioridade. Ela sabe fazer a dança do equilíbrio. E olha só, a dança do equilíbrio tem tudo a ver, né, com o feminino. Porque feminino é flexibilidade. Feminino é flexibilidade, é movimento, é leveza, tá? Então aí a sua adulta entende toda essa dança do feminino, porque ela vai variar entre a energia masculina dela para empreender, a força e a criatividade feminina, toda a leveza que ela tem, para ela então trabalhar a questão da sua essência natural e deixando fluir. E quando a gente faz isso, não é mais pesado, sabe? Isso não é pesado, isso é o fluir do seu feminino, da sua essência feminina. Então, e aí eu quero dizer para você, fazer uma outra pergunta, é o seguinte: dentro de tudo que foi falado, o que você acredita? Vou fazer duas perguntas para você, tá? Primeiro, quem você acha que está comandando a sua vida? É a sua criança que só quer mimada, birrenta? Ou é a adulta que existe em você, a que entende, a que compreende, a que sabe se posicionar, a que tem tempo para si, a que se prioriza, a que se preenche primeiro antes de doar? Então, quais dessas duas estão comandando a sua vida? Essa é a minha primeira pergunta para você. E a segunda pergunta para você: o que você precisa deixar? O que você precisa deixar ir? O que está pesado demais na sua vida que você precisa deixar ir para que você tenha mais leveza? Aonde é que você tem que deixar isso? É na sua casa? É no seu trabalho? É no seu relacionamento? Entenda, aonde está pesado demais na sua vida que você tem que ser mais leve. E quando você tem que ser mais leve, o que você precisa deixar de fazer? O que você precisa deixar ir? E de repente você precisa deixar ir o seu controle, né? De repente você precisa deixar ir a sua falta de tempo. De repente você precisa deixar ir, né, o outro e se priorizar primeiramente. Então, essa reflexão: o que você precisa deixar ir?
Porque quanto mais eu acredito que eu dou conta de tudo, que eu faço de tudo, eu sou a controladora, a heroína, sabe? A guerreira. E veja bem, ser guerreira não é mais uma qualidade para o feminino. Ser guerreira é pesado demais. A qualidade do feminino é fluidez, é leveza, é criatividade, é magnetismo, é flexibilidade, sabe? Então não é estar no controle. Então o que acontece? A maioria de nós queremos ter certeza. E certeza é uma das necessidades básicas de todo ser humano. Existem 6 necessidades. Eu vou falar sobre isso ao longo dos dias. Mas a primeira necessidade básica é a certeza. Então, quando eu quero ter certeza de algo que vai dar certo, eu preciso acompanhar. Se eu preciso acompanhar, eu estou no controle. E quando eu estou no controle, eu estou rígida. Por aqui. Eu não tenho flexibilidade. Eu não deixo o movimento acontecer em mim. Então, presta atenção nisso, tá? Preste atenção o quão distante você está do seu feminino. O que você precisa deixar ir, certo? E o que isso vem causando na sua vida, né? Qual é o seu momento? Você está com um momento de paz? Você está com um momento de sentir-se bem? Ou o seu momento é de muito estresse, é de acúmulo, é de sobrecarga, é de ausência de tempo, é de não aguento mais, é de que estou planejando uma fuga, seja do trabalho, seja do relacionamento. Qual é esse seu momento? Né? Então, se esse é um momento muito pesado, muito estressado, você está muito longe da sua essência. Agora, se o seu momento é de mais leveza, de mais flexibilidade, de priorização, de centramento, de aterramento, sabe? De aconchego, dessa prosperidade, da abundância, do fluir, do feminino, sabe? Desse autocuidado, desse carinho com você. Aí você vai estar assim, mais na sua energia feminina. Então, preste atenção na live de hoje. Quem está comandando a sua vida? A sua criança mimada, birrenta, que só quer, ou a sua adulta bem posicionada e decidida, que sabe o que quer, que sabe que ela é prioridade da vida, que sabe fazer essa dança do feminino, que ela sim tem flexibilidade, que ela utiliza da sua criatividade e que ela acredita e trabalha muito a sua espiritualidade, né? Então perceba, ou qual dessas, né? Quem você precisa se tornar, né? Se você está aqui, você já sabe quem você precisa se tornar. E se você está aqui e ainda não está bem posicionada ainda, então aproveite para aprender com mulheres. Aproveite para aprender nesses próximos 30 dias como é que eu me posiciono ainda melhor para empreender. E essa dica aqui que eu deixo para você na nossa primeira live, no nosso primeiro encontro de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter contribuído com vocês, espero ter despertado em vocês o interesse de me acompanhar nos próximos dias. Esse é o primeiro dia de 30 dias, como um presente para vocês, mulheres, no mês da mulher. A gente olhar um pouco para nós, fazer as perguntas necessárias, mesmo que sejam doloridas. Mas às vezes alguém tem que te perguntar isso. E é a sua resposta que vai fazer toda a diferença. Porque é a sua resposta que vai levar para o seu agir, para a sua reflexão, para a sua necessidade. Então aproveite essa caminhada, essa jornada aqui, que é uma jornada de muita contribuição, dedicação e amor para você. Então é isso. Se gostou, deixa aí o seu like, compartilhe com quem ama, convide mais pessoas para estar presente aqui. E é isso. Beijo, beijo e até amanhã ao 12h46, horário de Brasília. Até mais!